Hoje aqui em Frequência Baiana vamos falar sobre a cultura soteropolitana. Vivemos um apagão cultural? Será? A 5ª Conferência Municipal de Cultura amanhã quer abrir perspectiva de diálogo entre o poder público e a sociedade. O evento quer diagnosticar a situação atual e elaborar um plano estratégico que vai servir de base para as ações a serem desenvolvidas nos próximos anos. E para falar sobre esse assunto de grande importância para a cidade, a gente vai bater um papo com o produtor, diretor teatral e atual presidente da Fundação Gregório de Matos, o Fernando Guerreiro. Muito boa noite, Fernando. Boa noite. Fernando, da Fundação Gregório de Matos, que abre a comunidade soteropolitana, portanto, essa possibilidade de discutir um assunto tão importante dentro da cidade, com as características de Salvador, é uma proposta de encontro que é traçar esse raio-x da situação atual da cultura. Podemos, então, colocar aqui que raio-x é esse, que quadro é esse, aspectos da cultura da cidade de Salvador que precisam ser evidenciados, discutidos, analisados? Olha, na verdade, a gente precisa tirar a fundação, já estamos trabalhando para isso, né? Tirar a fundação do estado de inércia, de invisibilidade, e a partir do momento que você consegue tirar a fundação desse estado de inércia, você começa a elaborar um plano para a cultura do município, que é uma coisa que na verdade nunca foi feita, né? E a gente já está aí. Salvador é uma das capitais mais ricas culturalmente do país, e infelizmente a única que ainda não está integrada ao Sistema Nacional de Cultura. Então nós estamos com um atraso muito grande e nós precisamos correr, né, para poder chegarmos nesse ponto e começarmos a discutir e elaborar essa lei, né, de cultura, discutir essa lei municipal de cultura, elaborar esse sistema e principalmente chegarmos em 2 pontos muito importantes. A eleição do Conselho de Cultura, que vai praticamente ser um órgão consultor importantíssimo para essa política se desenvolver, e também criar o Fundo de Cultura, que vai aumentar os recursos, porque hoje a gente trabalha com recursos parcos, mínimos, e a gente trabalha com muita dificuldade, e esse fundo vai trazer mais recursos para o desenvolvimento da política cultural do município. E esses recursos são para festas populares, como o carnaval, é para músicos que estão chegando agora na cena cultural da cidade? Onde é que esse dinheiro pode ser aplicado no teatro? Olha, exatamente. Isso vai ser um dos pontos a serem discutidos lá. Porque a gente, na verdade, vai estar debatendo como é que vai ser o direcionamento dessa política. Então, na verdade, a gente vai estar elaborando um projeto, um plano, apresentando algumas propostas, ouvindo a sociedade civil, e a partir daí nós vamos desenhar essa política, nós vamos definir um pouco onde esses recursos vão ser aplicados. A partir desse diálogo, a partir dessa conversa, claro que eu já tenho ideias, claro que eu já tenho algumas coisas na cabeça, mas eu prefiro debater e a partir desse debate a gente começar a rodar isso aí. Então, essa questão do recurso, voltando ainda a esse tema, uma coisa está ligada à outra, ou seja, o fato da cidade de Salvador não estar ligada nesse plano nacional, diminui esse recurso. Quer dizer, na verdade não diminui, eles não chegam. Nem chega. Uma parte deles, muito, muito significativa, não chega. É como se tivesse o dinheiro lá e a gente disse que não tem onde gastar esse dinheiro, então não precisa. Nem não tem onde gastar, não tem como entrar, porque no momento que o sistema não está implantado, o dinheiro não tem como chegar. E aí a fundação é esse braço da cultura no município. O braço da cultura no município, que a gente vai justamente agora começar a atualizar. Na verdade, é como se a gente estivesse muito atrás. A sensação é exatamente essa. Salvador, o berço cultural do Brasil, pode-se dizer, hoje tem uma política cultural incipiente, praticamente inexistente, e é o que nós estamos tentando fazer agora. É trazer e desenhar uma política que, inclusive, permanece, atravessa a minha gestão. Porque é um plano que dura 10 anos, ele vai ser desenhado para 10 anos, então ele vai passando pelas gestões. Agora é necessário também clarificar o que não é cultura, onde vai esse investimento, por exemplo, toda essa produção cultural que é feita também no interior, não só na capital, nos grandes artistas daqui, com o nome, mas isso também vai isso é importante, veja bem, nós vamos estar trabalhando para uma política cultural da cidade de Salvador. E é óbvio que eu vou ter um olhar muito significativo para as regiões periféricas. Eu acredito que é preciso tirar a cultura de Salvador desse eixo que ela sempre acontece, né? Ou seja, do Campo Grande a Pituba. Sim. Então ela está muito viciada nesse eixo. Eu acho que a gente precisa abrir e gerar visibilidade. Atenção, eu estou visitando vários bairros periféricos de Salvador e não é que não esteja acontecendo nada. Está acontecendo muita coisa, é impressionante o movimento cultural nesses bairros, só que esse movimento não tem apoio nem tem visibilidade. Então ele precisa, na verdade, de espaço para crescer. Inclusive, eu acredito que esse intercâmbio vai dar muita força para a cultura da Bahia e de Salvador, principalmente, porque é desse diálogo que eu acho que a cultura pode crescer. Tem muita coisa interessante acontecendo e não está sendo vista. Inclusive esse reforço que parte da mídia sempre faz de que bairro popular só tem violência. Isso é um crime que está se cometendo contra a cidade.
A gente tem um movimento cultural forte, a gente tem coisas muito interessantes acontecendo e que não são divulgadas, não ganham visualização e também não tem apoio. Então a política vai muito, até eu brinco um pouco que o edital, a gente vai lançar um edital agora de apoio de cultura que vai chamar Arte em Toda Parte, que é justamente para a gente espalhar esse apoio de cultura e para dar visibilidade. Agora tem muita gente aí que eu conheço que, quando a gente conversa um pouco sobre cultura, fica preocupado com a cena cultural em Salvador. Muita gente diz que a gente vive um apagão cultural, o axé está em declínio, o que vem aí dentro do pagode não agrada muita gente, o teatro tem sempre que apelar para o humor para conseguir arrebanhar muita gente para dentro do teatro. Você percebe, você sente que há um declínio? Olha, eu acho que eu já sou mais otimista. Eu acho que a fase de declínio já está acabando e a gente já está começando a viver uma onda nova. Porque eu acho que assim, se você for analisar culturalmente qualquer estado, qualquer cidade, qualquer país, você vai ver que ele sempre passa por períodos de grande efervescência e ressacas, que eu chamo. E eu acho que a nossa ressaca já está indo embora. A gente precisa abrir a porta para perceber o que tem de novo, porque muita coisa está acontecendo, só que ela não está ganhando espaço. O Carnaval desse ano, por exemplo, ele já vem com muitas manifestações novas, com muitas mudanças de estrutura, que vão dar espaço para que isso aconteça. Eu acho que Salvador, ela tem uma característica impressionante, ela se recicla sem parar. Sempre você tem coisa nova acontecendo. Só que muitas vezes o mecanismo de divulgação e de promoção não é adequado e os grupos não têm recursos. Então o que a gente precisa é potencializar. Porque eu acho que a coisa está acontecendo. Inclusive, quero chamar a atenção de você que está ouvindo a Band News. É preciso que a gente pare de falar mal de Salvador. Isso virou um mantra, terrível, entendeu? Que atrapalha profundamente, primeiro, afasta os turistas, segundo, cria na cidade uma sensação de que nós estamos vivendo o mais absoluto caos. Nada dá certo. Isso só faz afundar mais ainda no buraco. Então, assim, vivemos uma gestão complicada, sim, mas agora é um tempo de renovar, é o tempo de recomeçar e da gente entender que Salvador precisa de novo ganhar uma potencialidade. Mitos que se criam na cidade. Pelourinho é violentíssimo. Mito. Pelourinho está cheio, está muito bem cuidado. Quando vou, nunca me impressiona isso. Então as pessoas insistem em dizer, o Pelourinho não presta, bairros populares, não vou em plataforma que você é assassinado, não existe. Tem uma vista linda a plataforma, por sinal. Então eu acho que tem um mantra que se repercute aqui, entendeu? Muitas vezes nas redes sociais, muitas vezes na mídia, entendeu? E que acaba atrapalhando profundamente o andamento da cidade como um todo. Então isso acaba sendo, então, Fernando, um desafio, fomentar a cultura em uma cidade sem dinheiro, sem esse recurso que você falou, mas também com muito pouca autoestima baixa, né? Uma cidade que, o soteropolitano, que precisa redescobrir essa experiência de gostar de Salvador, de preservar e prestigiar também. E o soteropolitano precisa voltar para a rua, minha gente, porque assim, a gente hoje vive dentro de shopping. É claro que a violência é um fato, é claro que não se pode negar que isso existe, mas ela vai proliferando porque justamente a gente não está ocupando. No momento que a população voltar para a rua, automaticamente a rua vai estar ocupada e a gente volta a viver na cidade. Então eu acredito que é o momento de realmente repensar e voltar a acreditar e trabalhar para que a cidade volte a ser uma cidade rica culturalmente e habitável. Salvador hoje está uma cidade que as pessoas têm medo de sair na rua, têm medo de andar. Eu acho que é importante a gente ocupar de novo a cidade. Agora você falou da autoestima, falando de autoestima ainda a gente está falando, mas aí de repente o soteropolitano é surpreendido, uma cidade que tem poucas opções aí, por exemplo, de teatro, de repente a gente ouve que o Teatro Jorge Amado corre o risco de fechar. O soteropolitano até tenta, eu acho, gostar da cidade, mas quando vem uma notícia dessa e pega todo mundo de surpresa... já existe tanto do município, através do secretário Guilherme Belintani, como do próprio governador Jacques Wagner, um movimento, o Jorge Amado não deve fechar. Ele deve continuar funcionando. Isso, na verdade, foi uma situação que aconteceu, já vi se arrastando há uns 2 ou 3 anos, que eu acredito que a gente agora consiga resolver de uma vez por todas. Eu aproveito para dar um toque aqui, o shopping em Salvador, por exemplo, só o shopping em Salvador tem um teatro. A gente precisa abrir casas de espetáculo. No Rio de Janeiro isso existe muito. É um absurdo. O Iguatemi não tem um teatro, é inacreditável, não tem um equipamento ali, entendeu? Como Cajazeiras, por exemplo. Eu também tenho trabalhado muito, tenho discutido muito a possibilidade de criar um equipamento cultural em Cajazeiras. Porque Cajazeiras é um bairro, um dos maiores de Salvador, é quase uma cidade, certo? E você não tem um equipamento cultural funcionando em Cajazeiras. Aí mas você essa diz, população toda tem que se deslocar para o centro de ônibus para consumir. A violência está aumentando, claro, entendeu? Se você não tem um movimento de cultura dentro do bairro, a violência tem que aumentar. E quantos grupos culturais existem lá naquele bairro esperando uma oportunidade de ter um espaço para se desenvolver? E a gente está chegando aí no segundo semestre com um projeto que eu estou trazendo da gestão de Mário Kertz, que é o Boca de Brasa, certo? Que é um projeto que vai trabalhar nas comunidades. Ele vai fazer um mapeamento e vai dar um apoio direto aos grupos de comunidade. A gente vai começar esse ano fazendo Plataforma, Cajazeiras e Boca do Rio. E para o ano nós vamos fazer um quinzenal em vários bairros da cidade, justamente para levantar esses grupos que estão aí, que precisam aparecer. A impressão que eu tenho é que não precisa nem estimular essa galera. A galera já está estimulada, só precisa de um apoio, de um suporte financeiro. Você sabe, amigo, que o Carnaval da Bahia perdeu força? É porque o artista perdeu o pertencimento, ele saiu do bairro. Ele se deslocou da comunidade. Então acabou.
Ele, sabe, as músicas funcionavam. Por que o carnaval pegava fogo? Porque ele tinha a linguagem do povão. No momento que ele se afastou, que o artista foi morar em Vila do Atlântico, o artista foi morar no Senhor, na cobertura, no Senhor, nesse delírio total, entendeu? Ele desligou, ele está sem o pertencimento. Então a gente precisa retomar essa cultura de raiz que está aí na rua. Salvador é uma cidade que a cultura brota na rua. Essa é uma marca muito forte da cidade. Então isso precisa ser retomado, porque eu acredito que naturalmente a coisa vai se reciclar e nós vamos viver um outro momento muito bom. A gente só começou o papo, né, Patrícia? Tem mais ainda agora com o Fernando Guerreiro. Vamos falar um pouco mais sobre a cidade, sobre a cena cultural de Salvador. Você pode participar, a gente deu o caminho agora há pouco, tem SMS, tem também o Twitter, fique à vontade para participar. No Frequência Baiana de hoje, nós estamos conversando com o Fernando Guerreiro, diretor teatral, produtor, presidente da Fundação Gregório de Matos. Estamos falando sobre a Conferência Municipal de Cultura, que acontece amanhã. Daqui a pouquinho mais detalhes, mas tem uma pergunta de um ouvinte, né, Felipe? Tem pergunta de ouvintes, tem o Marcos Santana perguntando, Fernando, se os eventos, como é que estão os eventos culturais a céu aberto, com nossas praças e parques abandonados, tudo fica mais difícil, segundo ele. Olha, a gente já está aí com um projeto em parceria com algumas outras secretarias de requalificar as praças de Salvador. Isso já está correndo aí. Então a gente logo vai poder voltar a ter eventos ao ar livre. A Saltu está com um enorme calendário aí que vai ser brevemente divulgado, que vai requalificar as festas populares da cidade, requalificar o carnaval, e também a gente vai ter um calendário de eventos aí que vai criar atratividade, sei lá. Alguma coisa do tipo. Do tipo, que vai gerar... Salvador vai se transformar, eu fui inventar essa palavra, Saramandaia, né? Tá assistindo, e vai atrair turistas para Salvador durante o ano inteiro, para tirar essa concentração excessiva do carnaval. Então vem uma feira latina, certo, aí de cultura latina. Também tudo só acontece no verão também. Não, a gente vai espalhar pelo ano inteiro calendário aí, todo, pelo né? calendário todo. Eu acredito que a coisa vai melhorar bastante. Posso meter o bedelho? Pode. Sugerir algo? Virada cultural, porque a gente não tem aqui em Salvador. Olha, a gente já teve esse ano o Festival da Cidade, que a gente fez para comemorar o aniversário da cidade. O ano que vem ele deve virar um virote. Certo? Porque a gente fez com várias São Paulo atrações, dá certo, então Rio deu a super gente certo. deve fazer aqui, só que é claro que na Bahia tudo tem que ser diferente, então para não chamar de virada nem de virote, vamos chamar de Festival da Cidade. Festival da Cidade. Mas não deixa de ser outra uma grande coisa. virada cultural. Legal. Agora, Fernando, você tem uma experiência grande aí, mais de 3 décadas trabalhando na cena cultural da cidade, como diretor, produtor, com espetáculos reconhecidos aqui, que fazem parte da história do teatro da cidade, do estado. Como é que é trabalhar para quem vive disso, para quem vive do teatro, para quem vive da cultura, para os produtores, para os diretores? Está melhor, está mais fácil com as leis de incentivo, com os programas? Olha, sem dúvida. Se você tem uma ideia, eu vou contar a minha história. Quando eu comecei a fazer teatro em 1977, né, é bom dizer que não tem problema nenhum com essa data, né? Então comecei com 16 anos. A gente ficava em cartaz com um espetáculo no máximo um mês. Hoje eu tenho uma peça há 25 anos em cartaz, que é a Bofetada. Então, o panorama mudou completamente. A gente hoje vive numa situação muito mais confortável. Óbvio que ainda tem muita coisa a ser conquistada, muita coisa, muitos desafios, já vivemos fases melhores, mas eu acredito que hoje a gente tem muito mais condições. O que acontece é que atraiu muito mais gente. Então, assim, o bolo tem que ser dividido, né, de uma forma maior, quer dizer, a divisão é muito maior, então acontece que às vezes sobram um pouco recursos. Agora, o que eu acho é que o artista hoje, ele tem que ser muito inteligente e ter também dentro dele um administrador, ou do lado dele um grande administrador. Porque esse administrador, esse produtor, é que vai procurar as leis de incentivo, é que vai administrar o projeto, que vai administrar o trabalho. Então, hoje, mais do que nunca, a figura do produtor, a figura do administrador cultural é super necessária, porque ela é que vai conduzir, certo? Estão vendo, a Bofetada está há 25 anos, o trabalho que deu para Lelo Filho segurar esse espetáculo esse tempo todo não é brincadeira, ele praticamente parou a vida dele para cuidar da Bofetada, certo? Então, é um trabalho muito grande, você tem que ter junto do artístico, você tem que ter o empresarial, você tem que ter o produtor e o administrador ali colados. Aí a coisa vai para frente. Você falou aí na primeira parte da entrevista sobre mudanças no carnaval já do ano que vem, né? A Gregório de Matos está à frente também da organização do carnaval. A gente, na verdade, eu estou funcionando muito mais como um conselheiro, né, cultural, e a gente vem com muita novidade. Eu não posso divulgar muita coisa, mas a grande dica é que o Carnaval do Centro vem muito forte.
O do Esse Campo Grande. ano o Campo Grande vem bombando. Eu acho que vai ser o grande circuito do Carnaval de 2014, não se enganem. Vai ser o Carnaval do Centro. Por quê? Porque ele vai ser um carnaval que vai primar pela diversidade. Muita coisa vai acontecer no centro, de samba, a afoxé, a bloco afro. Tem muita coisa nova que vai acontecer. E essa revitalização com o Carnaval interrompendo na Praça Castro Alves, eu acho genial. Vai ser um circuito um pouco menor e vai ser requalificado de ponta a ponta. Então aguardem que muitas novidades vêm por aí, e principalmente no Carnaval do Centro da cidade. Queria só voltar a falar da conferência amanhã, quem ainda não se inscreveu, quem pode participar. E qual a sua Olhe. expectativa ao final desse dia? Olha, na verdade é sempre uma tensão, né, que a gente assim numa véspera de conferência, vai ser a minha primeira como gestor, né, então realmente, entendeu, já me disseram assim, se prepare, tomar um banho de folha hoje de noite, me preparar, todo mundo em cima, o que você está fazendo? Eu passando o agora dizer, pelo amor de Deus, me todo ajudem, mundo cobrando tudo, mas eu acho que faz parte de ouvir a classe, né, e assim, se você quiser participar, a partir das 8 da manhã, as inscrições pela internet já encerraram, mas você chegando lá amanhã cedo, você ainda pode se inscrever. Eu estou com uma expectativa muito positiva, porque parte da classe tem sido muito colaboradora, tem me ajudado muito nesse processo. E o que eu quero pedir é o seguinte: amanhã vamos fazer uma conferência de diálogo, principalmente. Eu acho que é importante as pessoas se queixarem, mas é importante também fazerem propostas. Então eu acho que a minha ideia é que amanhã seja uma conferência de propostas, para que essas propostas sejam avaliadas e possam se transformar em realizações. Os problemas a gente já conhece. Agora o que a gente tem que partir é para buscar soluções, senão a gente fica rodando ali e não sai do lugar. Aliás, falando ainda sobre essa conferência, é interessante esse processo seu, porque você sempre foi diretor teatral, carreira consolidada, todo mundo conhece o trabalho como diretor teatral, e agora meio que você passou de pedra a vidraça. Olha, como é que foi essa mudança? Veja bem, na verdade é um grande aprendizado. Eu diria a você assim, eu acho que a gente na vida tem que passar por determinadas situações. Eu já fui chamado 5 vezes para o serviço público, agora eu falei, tá demais, deixa eu ir cumprir essa missão, entendeu? Antes que eu desencarne e fique lá no sei lá onde, querendo voltar para ser gestor. Então eu disse, deixa eu cumprir esse papel, e eu vou dizer sinceramente, assim, é muito trabalhoso, nós estamos trabalhando muito, mas é um aprendizado, e a minha visão enquanto artista muda completamente, porque eu estou do outro lado e eu estou vendo todas as dificuldades e a luta que é para você conseguir realizar. Então isso dá a você como artista uma outra dimensão. Então para mim está sendo muito importante, e eu espero realmente conseguir fazer um bom trabalho. Então, amanhã, vai ser Sesc, no Sesc, Casa do Comércio, que a gente fez, inclusive, porque é um espaço que pode abrigar 500 pessoas, né? Então a gente vai estar lá nessa expectativa aí e começa às 8 da manhã, cheguem cedo, né? Hoje não vão para a farra, ok? Pois é, amanhã tem compromisso, discutir cultura em Salvador. Hoje tem Daniela Mercury lá no Jorge Amado. Não é amanhã, Daniela, não. É hoje? É hoje? É hoje? Depois da manhã vai para Bênção, no Pelô. Então depois vai para Bênção, mas amanhã, 8 horas da manhã, e até às 19 a gente pode ter esse bate-papo. Eu espero que seja no clima bem-humorado, que eu sempre conduzi a minha carreira, a gente consiga dialogar bastante, seja o início de um grande projeto. Também esperamos. Fernando, muito obrigado pela presença aqui. Sucesso amanhã no encontro. Valeu.